sábado. Um agente imobiliário está a ser investigado pela Justiça por alegadamente ter burlado vários clientes num valor de quase €1 milhão. O suspeito prometia vender imóveis a preços abaixo do mercado, através do site e-Leilões. As vítimas pagaram sinais de milhares de euros e só mais tarde perceberam que o suposto burlão não chegava sequer a adquirir os imóveis. Que impacto é que isto tem tido na vossa vida? Que teve e que tem? Tem tudo mal, não é? Nós tínhamos uma vida tranquila, com um bebê acabado de nascer, vivíamos sem problemas nenhuns e de repente ficámos com um problema financeiro grave. Peço desculpa. Já conseguiu reaver algum deste dinheiro? Nada. Dorme tranquilamente, está de consciência tranquila? Durmo, sim, senhora. Olhando para trás, o que é que sente que falhou aqui? Falhou, o que falhei eu, que com a idade que tenho e com a vida que já tenho tido, com os negócios que já tive, caí que nem um anjinho. Caíram todos, a começar por Rita e Ricardo, que só do lado de fora conseguem ver a casa que pagaram, mas que nunca chegou a pertencer-lhes. Que este senhor deixe de continuar a enganar pessoas como nos anda a enganar a nós e outros tantos. O senhor de que Rita fala é João Soares, consultor imobiliário, agora investigado por uma burla milionária. A queixa-crime identifica 8 vítimas e um dano a rondar €1 milhão. A história começa em julho do ano passado, quando Rita e Ricardo decidem mudar de casa. Vivíamos num apartamento que era um T2 e o ano passado, quando o bebê estava a fazer 1 ano e uma vez que trabalhamos em casa, necessitámos de passar para um apartamento maior, com mais uma divisão, para termos um escritório. Pesquisaram imóveis na internet e receberam uma chamada de um consultor imobiliário que acabou a encaminhá-los para um colega de outra empresa, supostamente perito em arranjar casas a bom preço. O discurso era este. Eu tenho uma pessoa amiga que se mexe bem no e-Leilões e conseguimos adquirir casas por valores fixos, portanto a casa não chega a ser leiloada propriamente, não é? Consegue-se trancar um valor para o imóvel. Até aqui o procedimento parecia legal. O administrador de insolvência pode efetivamente cancelar os leilões, se entretanto o executado pagar as dívidas. Ele, conhecendo os agentes de execução, conseguiria saber quais eram os valores das dívidas dos executados e assim fazer o cancelamento ou o pagamento da dívida de valor fixo. Enquanto no leilão, na plataforma, o valor vai galopando, não é? Consoante as licitações, ele ali conseguiria dizer-nos, olha, o executado liquida a dívida por este valor. Identificaram um T3 em Linda a Velha, no concelho de Oeiras, 400 mil euros, num prédio onde os andares já ultrapassavam os 500 mil. Assinaram o contrato de promessa em agosto do ano passado. Só o sinal parecia muito elevado, 215 mil euros. Este valor alto, ele justificava como tendo a necessidade para fazer a liquidação da dívida e para não haver mais nenhuma dívida ao executado. Por isso era um valor tão alto. E nós achámos que fazia algum sentido. A partir daqui, tudo deixou de fazer sentido. A escritura, que devia ter sido feita 4 meses depois, não se fez. Pior, o imóvel acabou por ir mesmo a leilão. O consultor João Soares foi o último a licitar, mas por um valor muito acima do que lhes prometera vender. Como é que uma casa que nos é prometida vender por 400 mil euros
é fechada em leilão por 486 mil euros, quer dizer, estamos a falar de uma diferença de 86 mil euros. O consultor insistia que a casa lhe seria vendida por 400 mil euros, mas aproximava-se a data da escritura e as desculpas sucediam-se. Primeiro que estava à espera do título de transmissão, depois que já tinha, mas que tinha havido um problema com as guias de pagamentos dos impostos, depois que estava a tratar com a solicitadora dele, e isto foram passando dias, semanas, e acabou por nunca acontecer a escritura. Mais tarde exigiram ao consultor imobiliário que lhes provasse que tinha pago efetivamente o imóvel. João Soares apresentou-lhes este documento, mas como podemos ver, só mostra que a transferência foi inserida, não prova que tenha sido executada. Nós, quando fazemos uma transferência bancária na internet, podemos só inserir a transferência, não a executar na hora. E, portanto, se não a executarmos, não há transação de dinheiro. Correto. Aquilo que parecia um bom negócio transformou-se numa dor de cabeça sem fim, com muitas agravantes. Antes de descobrirem a burla, já o pai de Rita, uma tia e amigos do pai tinham decidido investir as poupanças com o consultor imobiliário que prometia bons negócios. No total, 8 contratos promessa, quase 1 milhão de euros em sinais. Nem um negócio se concretizou. Peço desculpa. Quando o advogado percebe que nenhuma casa foi licitada, ou que poucas tinham sido licitadas, que nenhuma tinha sido comprada, ainda por cima, quando um dos agentes de execução confirma que aquela empresa já está na lista negra do E-Leilões e que, pronto, por ter este tipo de comportamentos, portanto, licita imóveis e depois não os compra, é quando o meu sogro e os amigos decidem avançar. Avançaram com uma queixa-crime. Rita e Ricardo estão entre os denunciantes, mas decidiram ser mais criativos. E o consultor imobiliário João Soares nunca mais teve paz. O caso já deu origem a uma queixa-crime na Polícia Judiciária por burla qualificada. É subscrita por 8 lesados, mas, entretanto, já se percebeu que o esquema terá feito muito mais vítimas. Falhei eu que, com a idade que tenho e com a vida que já tenho tido, com os negócios que já tive, caí que nem um anjinho. O senhor não teme o processo de crime? Não, desculpe. O senhor teme o processo de crime? Se eu temo o processo de crime, não. Jerónimo Marcelino trabalhou toda a vida no ramo automóvel. Decidiu aplicar as poupanças no imobiliário. Em agosto do ano passado, celebrou 3 contratos promessa de compra e venda. Entregou ao consultor imobiliário João Soares, a título de sinal, 353 mil euros. Como deve imaginar, eu com a idade que tenho, estava a pensar que teria lá o meu pezito de meia, estava a organizar-me. A história é em tudo idêntica à da filha Rita. Os imóveis acabaram licitados no E-Leilões e por valores acima dos contratados. Quando comecei a ver os processos da minha filha, os meus, portanto não houve um sequer que se concretizasse. Quando foi consultar os registros prediais, verificou que uma das casas até já tinha um novo proprietário. Confrontou o consultor imobiliário João Soares. Quando lhe telefonei, eu disse, não, estás descansado, porque isso, eu não trabalho sozinho, trabalhamos com várias empresas, e eu aí engoli não, aí já fiquei, estou esclarecido, estou metido de facto com um burlão. Contactei com o advogado, ele levei-lhe provas que o imóvel estava já em nome de terceiros, ele disse, portanto, isto aqui está metido com uma burla.
participou à polícia judiciária e não foi sozinho. A irmã perdeu 70 mil euros no sinal para uma casa e outros amigos também foram arrastados. É o caso de Francisco Carvalho, 80 anos, empresário do ramo automóvel. Sinalizou 2 apartamentos, perdeu 160 mil euros. Já conseguiu reaver algum deste dinheiro? Nada. Assinou os contratos promessa na garagem de que é proprietário. Foi o amigo e também lesado Jerónimo Marcelino quem o desafiou para o investimento. O consultor imobiliário João Soares assinava os contratos através de uma firma pessoal, mas alardeava a ligação a uma empresa reconhecida no ramo imobiliário. Ele aparece-me com uma pasta da Centuro 21, com os contratos, as coisas, e que uma vez que eu não podia ir, vinha ele aqui ao meu local de trabalho, às minhas instalações, entregar os contratos e levar os cheques de sinal. Porque ele afirmava que tinha a Centuro 21, e ele me dizia, abri uma Centuro 21, abri o ano passado uma Centuro 21, abri uma Centuro 21 há uns meses. As únicas coisas que consegui ver que havia a empresa onde ele estava a colaborar, a Centuro 21 em Alcavidez, e fui lá até com ele 2 vezes. Essa existia. A empresa é um franchising da marca. Os escritórios de Alcavidez pertencem a familiares do alegado burlão. Mas João Soares era à época um consultor imobiliário premiado na Century. A empresa nada tem a ver com os contratos sob suspeita de burla, mas Rita e Ricardo aproveitaram a informação para pressionarem o consultor. Já este ano, infiltraram-se numa cerimónia da Century, no Casino de Lisboa. O consultor não estava presente, mas foi novamente premiado. Eu de repente lembrei-me de tirar uma fotografia ao evento, na altura em que o presidente do grupo e o CEO subiram ao palco, e mandei uma fotografia por mensagem ao João Soares, com um breve texto por baixo a dar-lhe 30 minutos para ele nos devolver o dinheiro que devia. A ameaça surtiu efeito. Fruto desta mensagem que mandámos ao João, curiosamente, no espaço de 20, 30 minutos recebemos uma transferência de 10 mil euros. Fizeram mais e denunciaram o caso aos diretores da empresa. A primeira preocupação deles, claramente, foi tentar perceber se a Century 21 estaria de alguma forma envolvida neste negócio. E não está de todo. E não está. Rita e Ricardo fizeram marcação cerrada ao alegado burlão. Ligava-lhe constantemente 10, 20, 30 vezes ao dia. Até que alguma delas surtisse efeito e que conseguisse que ele me atendesse e me dissesse que me ia devolver mais algum dinheiro. Apenas Rita e Ricardo conseguiram receber parte do que investiram, mas o consultor imobiliário ainda lhes deve 80 mil euros. A investigação sábado ouviu outros lesados que não quiseram gravar entrevistas, mas que descreveram situações em tudo idênticas. Além disso, também tivemos acesso a documentos com mais de 10 processos de execução em que João Soares é visado. Há dívidas a bancos, a imobiliárias, ao condomínio e até a um hospital veterinário. Tudo num montante que ascende a 300 mil euros. Já após estas alegadas burlas, o consultor imobiliário criou uma nova empresa com um familiar que, curiosamente, partilha a sede com a franchisada da Century 21. A Century 21 Portugal disse à investigação sábado que suspendeu o prestador de serviços João Soares até ao esclarecimento da situação. Acrescentou ainda que não são permitidos outros negócios nas moradas da marca Century, pelo que pediu ao franchisado que regularizasse a situação. A nova empresa do alegado burlão abriu com um capital de 250 mil euros e meses depois, a firma que terá usado para enganar os lesados foi declarada insolvente. Tem sede nesta morada de família, mas o imóvel não pertence à empresa. A lista de credores é extensa e a reclamação de créditos ultrapassa 2 milhões de euros. Mas a investigação sábado confirmou que a massa insolvente está a zeros, não tem qualquer património.
Estou, boa tarde. João Soares? Sim. A investigação sábado ouviu João Soares, que numa primeira fase se mostrou disponível para uma entrevista. A verdade é que de imediato contactou alguns lesados ouvidos nesta reportagem com uma mensagem muito clara. Estaria disponível para lhes devolver o dinheiro mediante duas condições: que desistissem da queixa-crime e da entrevista à CMTV. Perante a recusa dos lesados, João Soares informou-nos então que não estaria disponível para a entrevista, pelos vistos nunca quis dar. Invocou o segredo de justiça e até ameaçou processar a CMTV. Também ouvimos o administrador de insolvência, que nos informou que neste caso irá defender ter-se tratado de uma falência fraudulenta, já que o dinheiro entregue pelos credores não está refletido nos balancetes da empresa. Já esta sexta-feira de manhã, João Soares avisou por SMS que viria à CMTV apenas para falar com a administração. Ficámos à porta para o receber. Sr. João Soares, muito boa tarde. Ainda bem que apareceu. Temos a oportunidade de o ouvir. Aquilo que estão a tentar fazer é denegrir a minha imagem, acusando-me de tudo, sem terem reais provas daquilo que eu tenho. Reais provas? Como é que não tem reais provas? Tem reais provas de que lhe pagaram, tem reais provas de que o senhor não adquiriu nenhum dos apartamentos, licitou e não os adquiriu. Como é que pode dizer que não têm provas? Há uma coisa muito importante. As pessoas que estão a comprar estes imóveis são investidores. E como investidores... Portanto, podem ser burlados se forem investidores? Não podem ser burlados. Ninguém está a falar em burlas. Estamos aqui a falar de uma coisa completamente diferente. As pessoas estão a comprar imóveis mais baratos para vendê-los por valores a ganhar dinheiro acima de 100, 200 mil euros. Mas isso é crime? Ninguém está a dizer que é crime. Se me deixar concluir, eu concluo e depois a seguir pode-me fazer as perguntas que necessitar. Eu simplesmente, aquilo que fiz foi... mediei os negócios, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Quando há uma desistência de contrato, que foi o caso deste senhor que desistiu de 8 contratos ao mesmo tempo, a partir desse momento eu faço o pedido de devolução para devolver o dinheiro aos clientes. Eles desistiram porque o senhor não comprou nada e foi sucessivamente adiando o momento da realização da escritura. Porque o senhor sabe que não estava em condições de realizar nenhuma escritura porque o senhor não adquiriu os imóveis. Eu volto-lhe a repetir, eu posso lhe entregar o e-mail que vem do advogado dos clientes, onde pede a rescisão de todos os contratos. Depois do senhor não ter cumprido e depois de lhe o terem confrontado com provas de que o senhor não tinha adquirido nenhum dos imóveis. Nunca ninguém me confrontou com provas nenhumas. Como é que é possível dizer isso? O senhor sabe que não é verdade. Não é, mas é que é verdade. Eu nunca fui confrontado com nada disso. O discurso é confuso. Na mesma frase diz que pagou e que não pagou os 80 mil euros que deve a Rita e Ricardo. Então o senhor só paga às pessoas se as pessoas não falarem à comunicação social? Senhora, não. Como é lógico, não. Então porquê é que não pagou até agora? O senhor esta semana disse que tinha condições de pagar às pessoas 80 mil euros. Porquê é que não lhes pagou? Eu não lhes paguei porque os senhores recusaram-se a ir à reunião connosco para fazer a liquidação. Recusaram as condições e é legítimo que alguém queira receber aquilo que lhe pagou. Porque que motivo é que tem que desistir de... Mas não pagou. Minha senhora, eu não paguei, deram-me até ao dia 22/7 para que é fazer hoje, a liquidação dos 80 mil euros. E o senhor pagou? Paguei. Pagou-lhes? Mas olha, ninguém recebeu. Tem condições de provar essa transferência? Executada, não é inserida como o senhor já fez outras vezes? Tem condições. Garante que os lesados não receberam porque não quiseram. Aquilo que eu estou a fazer é, a nível pessoal, porque sou uma pessoa honesta e íntegra, quero pagar às pessoas todas. E, portanto, é uma pessoa honesta, mas em 8 contratos não houve um que se concretizasse. Como é que explica isso? Os senhores deixaram de vir à fala comigo e passaram a dizer que tudo seria tratado com o advogado. E as pessoas nunca estiveram disponíveis para comparecer. Não, as pessoas estavam a dizer que as pessoas não estavam disponíveis para receber. Quero que acreditemos que pessoas que perderam milhares de euros não estavam disponíveis para receber. Não estiveram, e tanto não estiveram que... Mas o senhor não precisa da disponibilidade deles. O senhor conhece as contas, podia ter feito o depósito ou não? Entretanto, como aconteceu a situação da insolvência da minha empresa, eu fiquei impossibilitado... Mas ao mesmo tempo, a sua empresa é insolvente, mas meses antes consegue abrir uma empresa com um capital de 250 mil euros. Não é? Essa situação da abertura da empresa tem a ver com uma parte particular, não com outra empresa. Sabia que, por exemplo, que o administrador de insolvência entende que estamos perante uma falência fraudulenta? Não faço a mínima ideia, porque não foi isso que me foi calculado. Não teme o processo-crime e garante que dorme tranquilo. Eu recordo-lhe que as outras pessoas ainda têm a haver 700 mil euros e a Rita e o Ricardo ainda têm a haver 80 mil. Pronto.
Quando, O que é que tem a dizer isso? relativamente a essa situação... Não tem a dizer nada sobre isto? Já falámos sobre essa situação. Eu estou disponível para fazer um acordo de pagamento pessoal, da minha parte pessoal, onde eu posso assegurar as pessoas e pagar-lhes o que está em falta pela minha empresa, no qual neste momento eu não tenho poder sobre ela, como se sabe, está insolvente e o administrador de insolvência é que manda. Eu pessoalmente, porque sou uma pessoa íntegra e volto a repetir a mesma coisa, eu quero pagar às pessoas. Se não quisesse, nunca tinha feito um pagamento sequer de €1. E os senhores receberam 135.000 de 215. Sempre com base em muitas ameaças, inclusivamente uma fotografia tirada no Casino de Lisboa, em que o senhor vê o CEO e o diretor de uma empresa onde o senhor era colaborador. E perante isso, eu vi essas mensagens, meia hora depois tinha depositado 10.000 euros. Portanto, não me diga que há um acordo de pagamento. O senhor foi respondendo a interpelações, se calhar, mais musculadas? Não fui respondendo a interpelações mais musculadas. Eu fiz os pagamentos que me estavam disponíveis para fazer, sempre apelando àquilo que a Rita me foi pedindo, sempre. O senhor teme o processo de crime? Se eu temo o processo de crime, não. Não tenho de temer um processo de crime. Eu não fiz nada criminalmente, não tenho de ser... Aliás, eu estou a ser acusado na praça pública de uma coisa... Dorme tranquilamente, está de consciência tranquila? Durmo, sim, senhor. Quando vai assinar o contrato em nossa casa, ele viu que éramos um casal jovem, com um filho ainda a gatinhar, portanto ele viu o nosso filho. E ele próprio disse que tinha uma filha pequena também. E isso não o impediu de nos deixar nesta situação. Foi a investigação sábado. Estas reportagens ficam disponíveis já a seguir no nosso site